E como se já não fossem ofensivas o bastante, nessa tem um homem travestido de mulher fazendo a garota gato. Que bosta! Acho que a esse ponto todo mundo já conhece o Marco do Intox Anime. Ele é o maior youtuber atualmente do Brasil. Tá há um bom tempo fazendo vídeos. Mas o que mais se destaca nele são as incríveis opiniões. Algumas pessoas levam a sério e outras levam como piada. Eu particularmente sempre levei como piada, sempre achei ele engraçado porque ele fala de jeito engraçado e também ele fala umas merdas muito absurdas, mas que são tão leigas que acabam sendo divertidas. O problema é que eu fui ler o livro dele e eu descobri que muita coisa que eu achava engraçada perde a graça porque ele realmente se leva a sério. Enfim, para esse vídeo vai ser relevante vocês saberem que o Marco odeia personagens femininas de cabelo curto e ama as de cabelo longo. E também é relevante saber que ele defendeu Kaifuku e que ama romance. Ele literalmente ama muito romance. Literalmente porque é muito mesmo. Ele gosta de romance até em obras que não são focadas nisso. Isso é importante porque os nossos gostos refletem no que a gente vai escrever, nas histórias que a gente vai criar, nas histórias que a gente gosta e acha que vão ser melhores para o público-alvo. Então, obviamente, o Marco ia colocar gostos dele no livro que ele escreveu, que é As Crônicas de Aria. O problema é que tem muita coisa absurda para uma história. Então, esse vídeo vai ser bem engraçado porque ler o livro do Marco foi uma tortura. Enfim, pelo menos Crônicas de Aria, que é o nome do livro, não tem tantos capítulos assim. Ele tem 44 capítulos, o primeiro livro, mais um que é o epílogo. Esse primeiro livro tem até e-book, dá pra comprar, eu não fiz isso, obviamente. E o segundo livro tem 18 disponíveis no site online. Eu não sei se ele fez mais, não sei se ele pretende fazer mais, mas sei o que está disponível no site que você pode ir lá e ler tranquilamente. Lembrando, esses capítulos foram escritos em 2017, a maioria entre 2017 e 2020, e muitos tiveram atualizações durante esse período. Então, mesmo com atualizações, continua com erros. Então esses erros não são por descuido nem nada do tipo, é porque o Marco realmente é um péssimo escritor. Enfim, as Crônicas de Aria foca, obviamente, bem direto ao ponto, no Aria, que é um cara que a gente não sabe a raça, a gente não sabe por que ele faz o que ele faz, porque ele perdeu as memórias, a gente só tem um pouco das memórias que são meio perdidas durante a história e ele tem que ir recuperando elas. A gente só sabe que ele é muito forte, ele atrai muitas mulheres por algum motivo e que ele gosta muito de elfos e ele salva as elfas. Por algum motivo o Marco não mostra ele salvando elfos, ele é contra elfos, homens aparentemente. Enfim, ele salva muitas elfas e leva elas para uma cidade especial que cuida delas. É distante, se eu não me engano, eu não sei, eu esqueci o nome. O livro no geral do Marco, já falando sobre o problema dele, ele é muito clichê. O mundo do livro do Marco é um Dark Fantasy, é um medievalzão genérico. Então tem mago, tem arqueiro, tem todas as classes genéricas que você imagina nesse mundo. Tem os elfos, obviamente. Então tem os demônios. É tudo o básico do básico. Ele nem se esforçou em ter alguma originalidade. E tem muitos dos tropos que você vê em outros tipos de obra. Por exemplo, o segundo arco do livro já é um torneio para ganhar uma elfa. Assim, o Marco ele não conseguiu pensar em uma solução melhor, então ele fez um torneio super genérico que é bem direto ao ponto e tem uma regra muito ridícula, que é a regra em que você não pode ter menos de 70% de magia, que senão você é desclassificado porque você está usando muita magia. Mas ele meio que é freestyle, sabe? Porque tem alguns caras que usam magia durante o torneio, só que escolhem ignorar, e quando é conveniente pro Marco que o personagem perca por ter usado magia, olha só, ele tá usando magia, tipo, ele escolhe observar, ele escolhe levar em conta isso. Então é meio freestyle o que ele usa no livro dele. Falando sobre o primeiro arco, que já é um absurdo, é muito superficial. No primeiro arco a gente tem apresentado o Arian, uma elfa e o Robert. O Robert é o cara que gosta dessa elfa. No primeiro arco já fica estampado o que o Marco vai fazer durante a história, que é usar muito da violência de forma ruim para causar dramas superficiais. Por exemplo, logo no primeiro capítulo já tem uma incitação de estupro. Eu vou ler aqui para vocês como é que foi.
O homem pressou a garota na parede, virou de costas e meteu a mão entre suas pernas, por baixo do vestido. Isso é uma cena para intimidar essa garota. O Marco não tá romantizando isso. Mas isso logo no primeiro capítulo e sem nenhuma muita preparação já mostra que o Marco é meio problemático. Nesse livro tem muito estupro, tem muito assédio, tem até estupro reverso. Eu explico depois o que é esse tal de estupro reverso. E você não é impedido de colocar estupro na sua obra, porque é algo que acontece na vida real e pode ser usado como um ótimo drama, como um ótimo recurso narrativo. Só que você tem que ser um bom autor para isso. Um exemplo de obra que faz bem é Berserk, é o exemplo mais clássico que existe. Por que o estilo de Berserk funciona? Porque quando ele acontece, ele não é do nada. Você tem aprofundada a relação entre Guts, Casca e Griffith durante um arco inteiro. Você vê eles se relacionando, você vê Guts e Casca se apaixonando, a amizade de Guts e Griffith. Depois você vê o Griffith se fudendo, perdendo tudo, e acontece eclipse e ele vira o cara foda e ele do nada mata todos os amigos do Guts. E durante esse processo ele estupra a Casca. Então tipo, o processo para ir de 8 a 80 é lento, é gradativo, até chegar no ápice, que é o estupro da Casca, que é o amor do Guts e que quebra ele completamente. Então tem toda uma preparação para isso. No livro do Marco não, os estupros acontecem para causar impacto, porque o Marco pensa que violência por violência é impactante e é bom. Ele basicamente segue a filosofia de Goblin Slayer, que também teve essa polêmica no primeiro episódio, de usar o estupro dos Goblins como um impacto para atrair muita gente e pra, uau, eu sou Dark, eu sou Ed. E no fim de tudo, o Goblin Slayer nunca mais teve uma cena de estupro, foi só no primeiro episódio. Tipo, esse é o nível de superficialidade que o livro do Marco e esse tipo de anime tem. E é bem preocupante, porque isso acontece muito e vocês vão ver enquanto for lendo. Enfim, esse primeiro arco, além desse problema com essa incitação de estupro, ele tem claros problemas de escrita. Eu falo de escrita literal, texto, o Marco, eu não sei se é algo exclusivo do site e no livro tá melhor, mas às vezes ele esquece pontuação, às vezes ele erra pontuação, e às vezes o narrador, que é onisciente, se confunde. Por exemplo, nessa cena que eu vou ler aqui, o narrador diz: ele correu para a porta de trás do bar, mas parou assim que viu o que estava acontecendo. Haviam 8, não, 11 soldados cercando Sarah, que estava acuada próxima à parede da casa deles e ficava ao lado do bar. O narrador primeiro fala 8 e do nada não, são 11 soldados. Por que ele colocou essa informação de que são 11 soldados ao invés de 8? Por que não colocou direto que são 11 soldados? No que isso agrega na escrita, sabe? E a cena também é bem ruim, porque é muito rápido, 880, que nem eu tinha falado. Em Berserk é gradativo, aqui no livro do Marco é muito rápido, é muito brusco. Então, lendo a cena anterior, o que estava acontecendo é o seguinte: parece que ela não era tão inocente quanto pensava. Ao menos, não convidaram para dormir na casa deles, como ocorria às vezes. Sarah, tudo bem, não tinha maldade, mas Jeff também? Que tipo de pai deixa um cara enorme de aparência suspeita dormir dentro de sua casa, por só adorar o filho lá? Pensou Robert. Ficava feliz de confiar em tanto nele, mas ao mesmo tempo incomodado pela falta de bom senso dos dois. Ou seja, o Marco já incita um sexozinho ali, porque é um maníaco sexual. E também nessa cena, tava todo mundo feliz, o Robert, o pai da Elfa, todo mundo feliz. E aí do nada, pum, eles morrem, o pai dela morre e ela tá sendo espancada por 11 soldados. É muito brusco. O Marco não soube preparar isso bem. E isso se reflete muito no restante do livro. Esse primeiro arco é um drama bem superficial e que não apresenta bem os personagens e na verdade não apresenta bem o mundo no geral. Outro problema do livro do Marco é que o mundo é ignorado. O mundo que a gente vê é o mundo que o Arion vê quando a gente tá andando com ele. Não tem um bom estabelecimento dele. A gente tem mapas do mundo que o Marco dá, mas esse mapa não é bem seguido. Esse mapa é irrelevante. Essa parte ilustrada que ele fez num map maker genérico é irrelevante porque ele não explora o mundo como um todo. Ele não explora as culturas dos locais, ele não explora as diferentes características dos locais. Ele só diz: ah, essa cidade aqui é proibida a mulher com cabelo curto. E é isso. Ele solta as informações do nada. E sim, isso é real. Existe uma cidade, nesse livro, que proíbe mulher de cabelo curto. É o que eu falei. Os gostos do Marco refletem o que ele está escrevendo. Enfim, indo pro próximo arco, que já é maiorzinho, esse primeiro é bem curto, é o arco do torneio. E o arco do torneio, ele tem grandes problemas de descrição de luta, que eu vou dar um exemplo aqui. Aren olhou rapidamente para E, a fantasma,
Seu fantasma perseguidor estava sentado na beira da outra ponta da plataforma, com um sorriso no rosto. Parecia estar adorando a coisa toda. A mulher de armadura avançou de novo contra ele, e o camponês também. Se esquivou do soco do homem e usou o bracelete para bloquear a espada da guarda. Outro soco, escudo, espada, soco, só estava conseguindo bloquear e desviar. Vocês viram essa narração? Outro soco, escudo, espada, soco. Cara, tipo, parece que o Marco tava começando a escrever a luta e ele desanimou no meio e só falou, um soco, um escudo, jogou de qualquer jeito. Você percebe o amadorismo dele nesse tipo de cena escrita. E é muito claro, porque tem outros também assim. A outra que eu vou ler aqui. Desvia, bloqueia, desvia, desvia, bloqueia, desvia, desvia. Agora! Cara, por que ele não consegue narrar com naturalidade? Tipo, tudo bem, eu sei que ele quer expressar que tá tudo muito rápido e tá muita coisa acontecendo repetidas vezes. Mas a forma como ele narra faz parecer que ele só não sabe narrar. E isso realmente acontece, ele não sabe narrar. Esse torneio, no geral, as lutas acabam sendo ruins por isso. E também pelo fato da magia ser meio confusa. E o objetivo de libertar uma elfa ser meio confusa. E outra coisa que acontece nesse torneio, que vai ser repetido durante todo o livro, é o protagonista favorecido pelo roteiro. Nesse torneio, tem uma personagem que lê mentes, a Cadia. No início, aparenta não gostar do protagonista e quer lutar com ele. E ela é super apelona, porque ela lê mentes, obviamente. Só que no final das contas, o livro faz um malabarismo completo pro Arya ser a única pessoa que a Cadia respeitou na vida. Que ela olhou, olha, esse cara é respeitoso, eu não vou ir contra ele, eu vou ajudar ele. Então, ela perde pro Arya, só que o Arya e o Dorian, que vão pra final, são desclassificados por causa do uso da magia, que é bem seletivo. E aí, quem ganha oficialmente é a Cadia, e ela fica com a Elfa. Só que ela dá a Elfa pro Arya pra levar pra outra cidade. Então, tipo, essa personagem só gosta do Arya porque o Marco precisava que tudo desse certo no final. E isso vai acontecendo durante os outros arcos. O Arya tem um grupinho dele, que é com a Cadia, com outras mulheres que estão indo numa missão. E todas as mulheres meio que têm interesse nele. Até uma deusa que aparece lá no finalzinho do primeiro livro, do nada diz que queria que ele fosse o amante dela. Então, tipo, ele tem essas incitações muito patéticas do protagonista, que é forte porque ele não perde, ele ganha de todo mundo, e que todas as mulheres gostam dele. Eu não sei, eu acho que é o Marco querendo mostrar que ele queria ser assim na vida real. Talvez. Enfim, nesse arco também é apresentado o Marco, eu acho que é o nome dele, é Marco com CK. Ele é o melhor amigo do Arya e a única personalidade dele é ser tarado. Ele é tarado e bêbado, ele tá literalmente o tempo todo bêbado. O Marco tem um grande problema com personagens unidimensionais, porque o Marco é um taradão bêbado, a Cadia, ela é uma personagem meio sensual, porque usa roupa apertada e ela faz umas jogadinhas com o Arya ali, envolvendo sexo, tipo, umas brincadeiras bestas. O Arya é um cara sério, mas que tem uma outra personalidade dele, literal, ele é literalmente bipolar. Tem o Arya, que é o cara piedoso, e o Aran, que é o cara que mata. Isso realmente é levado a sério e é mostrado depois. Então, os personagens são bem unidimensionais, eles não têm muitas facetas. Isso é realmente um problema. Outro problema que se evidencia no arco do torneio são as brincadeirinhas sexuais que o Marco começa a colocar no livro mais e mais. Como nessa cena que eu vou narrar. Como não podia bloquear, estava tentando ao menos se concentrar nas mentes da fila uma a uma, na tentativa de conseguir alguma informação útil, ou pelo menos interessante. Até que levou um susto, uma das mentes não lhe dizia nada. Foi então que o viu. Capa verde, estatura mediana, rosto bonito, mas não necessariamente chamativo. Não conseguia pegar nada dele e, por consequência, ao se concentrar só nele, tudo ficou em silêncio, ao que só conseguia se isolando em locais pouco povoados. Era uma sensação fantástica. Ficou tão absorvida nisso que não notou o homem atrás dela passando a mão na sua bunda. Assim que notou, no entanto, tinha menos um concorrente, já que o homem não iria acordar tão cedo depois do que levou. Sim, essa é a Cadia, que Elemente estava olhando a mente do Arya, uma cena super importante para descrever o poder dela e o que ela pensa do Arya. E no meio da descrição tem um assédio gratuito. Por quê? Eu não sei por quê, mas ele existe. Essas brincadeirinhas sexuais são horríveis e perduram durante o livro, que nem eu vou ler em outros momentos. Enfim, o arco do torneio é uma merda também.
Agora falando sobre o próximo arco, nele, que o Aryan tá com um grupinho, e com a Kaja especialmente, graças a ela, ele consegue voltar às memórias, algumas das memórias perdidas. Então a gente tem mais contextualização do personagem dele. Então você pensa, porra, agora é a hora que a gente vai gostar mais do Aryan. Mas no Aryan, de novo, tem um estupro. Ele presencia o estupro da mãe de uma amiga dele. E tem violência, violência. Nossa, olha como o vilão é mau, é sádico. E olha como o Aryan tá sofrendo. Esse vilão, que é o Zack, ele é sádico, ele parece um vilão de Sword Art Online, que inclusive o Marco gosta. Ele só existe pra ser malvado, ele só existe pra bater em mulher e estuprar e pra ser teu. Eu vou ler uma narração do livro nesse momento. A deusa dos celestiais, ela cuida e protege todos que fazem o bem. Essa é a mais comum no sul. Para ser honesto, eu acreditava nela, muito graças à minha mãe. Mas um dia, meu pai me provou o contrário. Zack parecia perdido em pensamentos, andando de um lado para o outro da sala enquanto falava. Eu acho esse serviço de cobrar imposto entediante, e não ligava muito quando alguém dizia que não podia pagar no momento. Ao menos, eu terminava mais cedo, tinha menos dinheiro para contar. Até que meu pai me deu uma surra, me levou em uma das casas que estavam devendo há meses, e fez coisas com aquela família que parecem absurdas, até para mim hoje em dia. Eu vomitei e me senti mal por dias, mas o que mais me impressionou foi notar que ninguém impediu nada que meu pai fez. A mãe daquela família rezou o tempo inteiro, pedindo ajuda, enquanto as duas filhas pequenas eram mutiladas por cachorros na frente dela. Todos os vilões do livro do Marco têm tendências a serem estupradores, ou no mínimo violentarem alguém sexualmente. E nessa narração você pode ver o quanto ele usa a violência de forma banal, e também acaba usando do ateísmo, basicamente. Seguindo, horrível, não? Depois eu fui obrigado a imitá-lo. E admito, com o tempo comecei a me divertir com isso. O propósito é bem simples e lógico. As pessoas que escutam os rumores fazem tudo o que podem para pagar em dia. O mais importante, contudo, é que nenhum deus jamais apareceu. Não importa o quanto as pessoas implorassem, não importa o quanto rezassem, o quanto chamassem seu nome, nenhuma recebeu ajuda. Um dia, eu só pude pensar que esses deuses, se existem mesmo, não devem ligar nem um pouco para nós. Então, Emily, evite perder seu tempo chamando por Alice hoje, porque eu não acho que será uma exceção. Então, o vilão supremo do Marco é sádico, é Ed pra caralho, é violência sexual, é ateu, ele é o mais estereotipado vilão possível. O Marco tem algum problema muito grande com violência, porque ele usa ela de forma muito gratuita. E isso reflete outro problema do livro, que é a falta de consequências no presente. Porque você vê, tá? O Aryan presenciou a morte de muita gente importante para ele nesse passado, com uma violência absurda. Mas no momento, em vários casos era para ele ter morrido, ou para pessoas ao redor dele terem morrido, do grupo dele. Só que do nada acontece algo para impedir. Por exemplo, tem um momento que ele vai escolher salvar uma elfa no lugar de vários homens. Inclusive é uma discussão meio moral ali que o Marco tenta enfiar. Ele tá contra um cara que é um vilão e também fazia brincadeiras sexuais com a garotinha, que também era uma criança. E aí, ele tá quase perdendo, ele perdeu o controle e ele se recupera por causa da outra personalidade dele, que é o Aram. Ele consegue meio que ter um Momoshiki do Boruto, sabe? Que esperta e ele fica fortão. Ele ganha do vilão. Mas o vilão colocou uma maldição nessa garotinha. Então pronto, ele não vai conseguir salvar essa garotinha. A primeira consequência dele, ele não conseguiu salvar o que ele queria. Só que aí do nada, chega uma pessoa do grupo dele, que é a Lara, uma mulher. E ela, do nada, salva ela com poderes de sacerdotisa. Que a gente não sabia que existiam. A gente sabia que ela era uma sacerdotisa, mas que a gente não sabia que ela podia, tipo, tirar essa maldição e usar um cubo especial pra fazer isso. É um deus ex machina absurdo nessa hora. E isso acontece muito durante o livro, porque o Marco não sabe dar consequências pro protagonista. E consequentemente a história parece boba. E essa parte desse arco aí com essa elfa e esse vilão sádico é muito ruim, porque tem uma sequência de interação deles que sim, é literalmente só sexo. É sexo, é incitação de sexo, sexo. E é isso. Eu vou ler um pouco aqui, tá? Porque vocês vão sofrer junto comigo. Tudo. Meu pagamento é igual ao das bruxas, falou ela, baixinho e de uma forma muito sensual no vídeo diário, quando encostava toda essa parte frontal nele. E estava possesso tentando empurrar, sem sucesso.
Lara estava com os olhos arregalados, preparando para tirar sua espada. Vocês dois vão fazer isso aqui mesmo ou preferem esperar a gente acampar? Disse Joane, interrompendo. Demônios e ameaças ficam vulneráveis durante o sexo. Podem forçar pactos permanentes em nós. Mas voltando ao assunto, planeja morrer sem nunca... Questionou Kadia, olhando para a área. Não, ou pelo menos espero que não. Quem sabe um dia vai aparecer uma mulher pela qual eu me apaixono de verdade. E aí acabe aceitando. E estava fazendo um não com a cabeça. Bem, se me dá licença, vou me resolver comigo mesmo. Tente não gemer tão alto, dava para escutar quando fez isso a primeira vez, disse Lara. Marco estava olhando fixamente para Kadia, que fez John começar a reparar também. A roupa de couro dela estava rasgada em alguns pontos, o que estava a deixando ainda mais sensual que o normal. Deve ter ocorrido com galhos e pedras batendo nela, ou vindo do portal. Bem feito, e essa roupa me permite mover melhor. Armaduras e roupas demais te deixam muito lento em combate. É mais difícil de colocar e tirar tudo também e... Arian, John, Marco, Dorian, não sei como você consegue me bloquear o tempo inteiro, mas pela sua cara safada está pensando em a mesma coisa. Do meu ponto de vista, isso é um elogio. Aposto que a Joane e a Lara estão com inveja, disse Marco, com um sorriso safado na cara. Agora está se imaginando nua, Joane, e o John também. E a Lara está se perguntando por que ninguém tentou imaginar ela nua ainda. É isso, esse é o livro do Marco, tá? Enfim. Tem um outro arco posterior a esse, que é uma continuação com o mesmo grupo suportável, com as mesmas interações sexuais. E aí aparece um moleque que vai com um mini grupo do Arian atrás da mãe dele, que foi capturado por goblins. E a mãe dele, esses goblins, né? Tem cena dos peitos dela sendo apalpada. Tem cena que um goblin engravidou uma mulher. E eles tiveram que fazer uma macumba ali pra fazer com que a mulher não se matasse o bebê. Então sim, tem basicamente goblins ler no livro do Marco. Ele usa estupro de goblin e ele usa os goblins como somos o mal, estupramos pessoas. Então é mais estupro ainda. E isso acontece, é insuportável. Eu vou ler aqui uma das cenas pra vocês. Assim que ela cortou a corda, a elfa grávida pegou a faca de um dos goblins mortos e começou a golpear a própria barriga, de forma desesperada. Arian chegou correndo e a parou acertando um soco em seu rosto, que a fez desmaiar no mesmo instante. Mas ela já estava cheia de ferimentos na barriga. O que Lara parecia horrorizada e estava tentando matar a coisa dentro dela. Como iria se sentir se tivesse um deles crescendo dentro de você? Ele apontou para os goblins mortos à volta deles. Quase todas as grávidas que vocês soltarem vão fazer isso, e algumas que não estão grávidas vão tentar se matar também. Então não assaltem. Essa violência gratuita é muito insuportável. Essa cena, se fosse bem narrada e bem construída, teria impacto. O problema é que tem isso em todo o arco. Todo o arco tem estupro. Soltem-na! Gritou de forma estridente, enquanto matava um deles, e depois outros, e outro. Seus olhos eram de puro ódio e desejo de vingança. Com um urro, ele avançou mais 1 metro e chegou na arqueira. Mas assim que encostou nela, 3 goblins o pegaram pelas costas, dando várias facadas nas partes onde a armadura não protegia. Depois mais 3 vieram pela frente e cravaram suas espadas em seu pescoço. Sangue escorreu por várias partes de seu corpo, enquanto o guerreiro caía no chão, já morto, levando consigo a última imagem que viu. Sua namorada morta sendo arrastada e despida por um bando de criaturas horrendas. Esse arco também é o que aparece aquela deusa que eu falei que se apaixona pelo Arian, para mostrar que o que ele basicamente tem durante a história é um Arian fudido. Todas as personagens se apaixonam por ele. Arian parecia perdido. Está a cara do seu pai. É tentador não manipular suas memórias para torná-lo em um dos meus amantes. Ao menos estaria protegido comigo. Ia olhou furiosa, e para a surpresa de Arian, Lunar olhou para ela também, sentindo graça à situação. Calma, criança, estou só brincando. Então, além de ter esse Arian, tem essa fantasminha que gosta do Arian, e ela é estranha, porque ela é meio que uma criança pré-adolescente, e não sabe a idade dela, mas o livro fica incitando um romance entre eles não consensual por parte do Arian. É muito estranha essa relação, e essa relação não agrega em nada, é só irritante. Enfim, esse é o livro 1 do Marco. Estupro, tem muito estupro, literal, tem assédio sexual, tem muita violência, é basicamente um livro adulto, é a visão de adulto pro Marco. Tem o segundo livro, e eu vou ser sincero, eu não li o segundo livro, eu só passei por cima, porque só o primeiro livro já é suficiente para você ver que ele é doente. Só que o segundo livro tem uma coisa muito especial, mas antes dessa coisa especial, eu vou narrar aqui uma das passagens dele. Sempre achei engraçado essa sensibilidade que as mulheres têm com a penetração.
Ficar nua na nossa frente, sendo chicoteada até a pele ficar em carne viva. Ela aguentou. Ficar nua com as feridas expostas por um dia inteiro no vento gélido do lado de fora dessa torre. Ela aguentou. Ser espancada até quase desmaiar. Também. Na verdade, conseguiu até rastejar na minha direção, se levantar e cuspir em mim. Ainda assim, foi só eu mandar Liam estuprá-la para forçar um pacto que ela fraquejou mentalmente pouco antes de ele concretizar o ato. Depois disso, foi fácil submetê-la a meu controle, com qualquer outro demônio comum. Lamentável. Essa é a narração em que o vilão está falando. Então, novamente, para o vilão ser vilanizado, o Marco usa do estupro e da violência. A esse ponto, eu acho que já é fetiche, sinceramente. Porque cada vez mais ele vai narrando mais os estupros e é bem preocupante. Nesse segundo livro também é onde tem a cidade que proíbe mulheres de cabelo curto. Havia apenas 3 regras no quadro da entrada. Primeiro, a cidade não se responsabiliza pelo desaparecimento de mulheres de cabelo curto. Caso ocorra, não adianta pedir auxílio para a guarda da cidade. Segundo, mulheres de cabelo curto são proibidas em determinados estabelecimentos. Não insistam. E terceiro, qualquer crime cometido dentro da cidade será julgado pela guarda e leis da cidade de Amit, não pelas leis do sul. Visitantes que tentarem interferir no julgamento serão retirados da cidade à força ou presos. Então realmente tem 2 leis principais da cidade que proíbem mulheres de cabelo curto. Porque o Marco odeia elas. Porque elas não são mulheres suficientes? Eu não sei. No livro só tem uma mulher de cabelo curto, que inclusive está no grupo do Arya, e coincidentemente ela é tratada de forma masculinizada. Então basicamente é isso, o Marco só considera mulher quem tem cabelo longo. E agora, no segundo livro, tem um momento que tá até na thumb, que é o Marco e o estupro reverso. O estupro reverso é muito confuso, mas ele acontece. É basicamente um homem sendo estuprado por uma mulher. E isso acontece por uma vilã. Então novamente uma vilã sendo vilanizada por estupro. Vamos lá. Pouco depois, seus olhos se abriram lentamente quando tentava mexer seu corpo. Sem resultado. Estava nu, com as pernas e braços amarrados na cama de Maren, enquanto a mulher passava a mão lentamente por toda a extensão de seu corpo. Ele estava completamente despida. Para uma mulher que aparentava mais de 40 anos, tinha um corpo incrivelmente firme e seus vastos seios e quadril com curvas bem marcadas chamavam a atenção. Felizmente, John estava com medo demais para ficar excitado com a visão. Oh, you don't even smile. Tem mais coisa. Mas eu não vou ler o resto, porque só essa passagem já me deixa com nojo. Nojo do Marco. O Marco é um cara que deixou de ser engraçado pra mim, porque eu percebi que ele é um maníaco sexual. O livro inteiro gira em torno de sexo e violência, porque na visão do Marco, sexo e violência é igual adulto, é igual a maduro. Eu não sei, parece que ele realmente não sabe escrever uma história. E não, ele não sabe, realmente, ponto. Ele não sabe escrever história. E muitas pessoas vão falar: ah, mas na Idade Média, é o período que passa o livro, tinha muito estupro. Verdade, do mesmo jeito que tem na vida real atualmente. Mas na Idade Média as mulheres eram mais objetificadas do que agora. Mais ainda. Então sim, é normal ter mais estupros. O problema é que todo o vilão gira em torno de ser um estuprador. Ou um assediador sexual. Então, consequentemente, fica banal. Ele banalizou o estupro, que é algo muito sério. Então, não é que não pode ser usado estupro e violência exagerada no seu livro. E não é que você não pode usar certos tropos e clichês e não pode citar sexo no livro. Você pode. O problema é que se você usa de forma exagerada e sem cuidado, você só parece um moleque de 12 anos que é infantil e não sabe sobre o que é a vida. E vai fazer um livro patético que nem você é. Então, enfim. O livro do Marco é uma merda. Não percam tempo lendo. Sério, não é engraçado. Eu fui ler porque eu achava que ia ser engraçado, mas é só torturante. E esse é o vídeo.